Olá, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a Apocalipse 22, verso 19, segunda parte. Bom, o Rian gostou muito do vídeo, do primeiro vídeo que eu expliquei, e ele fez mais algumas ponderações. Vamos lá. Rian 83. Bom dia, professor. Eu sou o Rian Meida, que solicitou o vídeo da análise da variante textual de Apocalipse 22, verso 19. Acabei de assistir sua explicação. Excelente explicação, diga-se de passagem, o vídeo foi bastante esclarecedor. Eu pensei que o texto recebido de Erasmo tivesse sido elaborado com base em manuscritos gregos bizantinos. Curioso que não haja nenhum manuscrito grego que traga a palavra livro da vida. Pelo que eu entendi, Erasmo se baseou em cópias latinas do livro do Apocalipse. Quer dizer então que essas cópias em latim do livro de Apocalipse traziam o livro da vida. Mas essas cópias não foram feitas com base em algum manuscrito grego? Podemos dizer que havia algum manuscrito grego que trazia o livro da vida? Ou esse erro surgiu quando algum copista copiou o livro de Apocalipse do latim para o próprio latim? Afinal, no latim ambas as palavras livro e árvore curiosamente são um pouco parecidas. Livro, libro, árvore, ligno. Há algum meio de investigarmos quando e como surgiu essa variante? Se não é atestado por nenhum manuscrito grego, por que a versão King James e a CF insistem em reproduzir esta tradução? Aí eu falei que ia gravar um vídeo explicando o assunto e algumas ponderações devem ser levadas em consideração. Estou aqui com a família 35 aberta, temos aqui a palavra liso, xilo, xilo, que é árvore, e biblio, livro. A variante nota de rodapé, a variante 3, fala assim: tu xilo, réu, todo o restante, biblu, tr. Por que isso ocorre? Esse estudo que eu menciono, que o Rian já citou, e também o professor Lucas Pagotto, Lucas Pagotto Tonucci, ele também pegou um estudo de um site onde que afirma que os 6 últimos versos de Apocalipse no texto recebido, eles foram retraduzidos da Vulgata Latina para o texto grego. Por quê? Quando Erasmo de Roterdã publicou seu texto na primeira edição, os manuscritos que ele tinha do Apocalipse não chegava até o final, verso 22, verso 22, 21. Então eles faltavam os 6 últimos versos. Então o que ele fez? Ele buscou um manuscrito da Vulgata Latina e retraduziu da Vulgata Latina para o texto grego de novo. Então gerou algumas variantes. Algumas variantes que não se encontram em manuscrito grego nenhum. Principalmente essa da palavra biblio no lugar de zilo, Biblio, livro, no lugar de árvore, tá? O que acontece? Vamos lá. Uma das observações que eu quero ponderar aqui é o seguinte. Eu estou aqui com Apocalipse 22, verso 19, Aqui na Vulgata Latina, Auferet Deus partem eius de ligno vitae, et civitae sancta, et dis his quae scripta sunt in libro isto. Veja que aqui ela traz a palavra ligno, que quer dizer árvore, e aqui libro, que quer dizer livro, Apocalipse 22, verso 19. Só que olha que interessante, a variação, existe uma variação dentro da própria Vulgata. Você tem a palavra ligno, e você tem alguns manuscritos trazendo a palavra livro. Eu não vou buscar quais são esses manuscritos agora, porque eu não estou dominando o aparato crítico da Vulgata Latina. Mas o que nos interessa é que dentro da Vulgata Latina você já tem essa variação, ok? Já temos essa variação. Eu fui buscar quais são os testemunhos, por quê? Quais são os outros testemunhos que trazem a palavra ligno, livro, por quê? A palavra xilo, e a palavra xilo, deixa eu só voltar aqui, a palavra xilo e a palavra biblio, quais são os testemunhos que apoiam biblu no TR? Quem são os testemunhos antigos? Aí eu fui buscar aqui e eu achei que é a Vulgata Clementina do século V, também Ambrósio do ano 397, isto é, final do quarto século, e também Primásio de 552, que ele é do sexto século. A variante nós entendemos porque surgiu dentro das Vulgatas latinas, dentro das versões latinas. Elas surgiram simplesmente pelo fato das duas palavras serem parecidas. Isso dentro da crítica textual que aconteceu com o texto Receptus
se chama de emenda conjectural. Eu estive estudando por causa de um amigo chamado Freitas, né, o Freitas, um grande amigo meu. A gente andou pesquisando algumas variantes textuais chamadas conjecturas textuais. O que é conjectura textual? Conjectura textual é exatamente o que aconteceu com o texto Receptus. Ele, no seu texto grego, né, o texto Receptus traz, ele tem uma leitura, no texto dele é trazido uma leitura que não tem atestação em manuscrito grego nenhum. Né? Olha aqui, ó, Bibliotezois, verso 19, Bibliotezois, Poleus, Bibliotuto. Veja que aqui está livro da vida, escrito neste livro. O que acontece? Essa leitura ela não tem atestação de manuscrito grego nenhum. Ela só vai ter atestação da Vulgata Clementina e de dois pais da igreja, que são latinos também. Tanto Ambrósio quanto Primásio são dois pais da igreja latinos. Essa variante textual ela não se encontra no texto grego. Por quê? Biblio e xilou são duas palavras totalmente diferentes dentro do grego, né? São diferentes dentro do grego. Então, essa variação ela surgiu com as traduções latinas e não com o texto grego. Essa é a minha opinião, tá? Porque o Rian perguntou aqui, ele perguntou com muita riqueza, Eu gosto muito de pessoas assim, né? Então, assim, há algum meio de investigarmos quando e como surgiu essa variante? É por causa das versões latinas. Então, por causa disso, dentro do texto Receptus foi introduzido essa variante textual. Aí a segunda pergunta dele, eu achei interessante. Se não é atestado por nenhum manuscrito grego, por que a versão King James e a CF insistem em reproduzir esse erro de tradução? Bom, eu não vou dizer que é um erro de tradução, porque a variante textual está no texto grego. A King James e a Corrigida Fiel, elas estão fiéis ao texto em que elas se basearam, que é o texto Receptus. A variante que tem é no texto grego, no texto Receptus, né? Essa variante está no texto Receptus. Então, como a King James e a Corrigida Fiel elas são baseadas no texto Receptus, elas foram fiéis ao que está escrito aqui, né? Mesmo sendo uma emenda conjectural. Como assim? Uma leitura que não tem atestação de manuscrito grego nenhum, mas que ela tem uma atestação em um pai da igreja, ou uma versão antiga, que é o caso da Vulgata, né? Então, nessa perspectiva tem. Nós, nos nossos estudos, achamos duas, no Freitas, tanto Freitas quanto Pagotto, nós achamos duas emendas conjecturais no Novo Testamento do Nestlé Aland 27. No texto Receptus, nós já achamos mais algumas, né? Principalmente no livro de Apocalipse, que são leituras que se encontram apenas nesse manuscrito, nessa impressão, não se encontra em manuscrito grego nenhum. Então é basicamente isso. Essa variante aqui, por exemplo, ela afeta a qualidade da Almeida Corrigida Fiel? Eu acredito que não. Por quê? Porque a Almeida Corrigida Fiel ela é uma tradução. A King James é uma outra tradução. Tão logo elas são baseadas neste texto grego. Então, de acordo com o que traz o texto grego que ela é baseada, ela traduz. Então ela é fiel ao texto grego que ela permanece. O que acontece é que o texto Receptus, esse grande texto aqui, que foi utilizado na Reforma, ele foi montado num período em que você não tinha uma catalogação geral dos manuscritos gregos. O próprio Erasmo, para terminar o Apocalipse, ele teve que retraduzir da versão latina. Por isso que tem leituras que se encontram apenas no texto Receptus, em mais nenhum outro manuscrito grego, né? Você vai ter lá algum pai da igreja, ou uma versão antiga, trazendo isso. Então, assim, é o período em que esse texto surgiu, 1500 e bolinha. E essa impressão, ela foi sendo... Esse texto ele foi sendo reimpresso com poucas alterações durante de 300 anos. Né? Então, assim, ele é o texto que foi utilizado na Reforma. Né? Basicamente é isso. Tanto que eu tenho contatos na Sociedade Bíblica Trinitariana, o Castro, que é um grande amigo meu, a gente fez live e tal, junto. Né? Então, o que acontece? A Sociedade Bíblica Trinitariana, que traduz a Corrigida Fiel, ela mantém a tradução fiel ao texto grego. Agora, se o texto grego que ela utiliza diverge de outros textos gregos, natural, isso aí é natural. Porém, a Corrigida Fiel ela vai se manter fiel a isso. E ela é uma boa tradução. Na minha opinião, ela é uma boa tradução, porque ela segue a risca o que está o texto grego aqui. Às vezes, ali, quando, se possível, ela força uma interpretação. Mas isso é natural em todas as traduções.
dentro do que eu tenho analisado, a corrigida fiel ela tem se mantido fiel ao texto grego em que ela se propôs, tá? A King James, mesma coisa, tá? Então assim, é o fim do mundo essa variante textual? Não, não é o fim do mundo. E se é livro ou árvore, altera alguma coisa? Nada na interpretação bíblica, nada na doutrina bíblica, tá? Então é basicamente isso. Eu, como sigo a linha majoritária, né, atualmente tenho estudado com mais afinco a família 35, né, eu prefiro a palavra árvore, que se encontra também no texto eclético. Ela tem atestação de manuscritos antigos, ela tem atestação da maioria dos manuscritos. Ponto. O texto Receptus fez uma emenda conjectural. Erasmo fez uma emenda conjectural e os editores posteriores não corrigiram essa emenda. Simplesmente isso. Tá? Então o texto Receptus ele vai continuar trazendo isso ao longo da eternidade enquanto o planeta Terra existir, até a volta de Jesus Cristo. Esta leitura. Sem problema algum. Tá? É possível descobrir por que aconteceu isso? É só olhar nas versões latinas, nos pais da igreja que trazem essa leitura. Percebe-se que foi ou um erro de ditografia, ou como a iluminação às vezes era ruim, a pessoa podia estar cansada, ela pode ter confundido árvore com ligno, com livro, árvore com livro, e por aí vai. Tá? Então, Rian, fique com Deus você também que assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus